Qual é a nossa intenção na aula de hoje? Apresentar um geral e mais de maneira resumida sobre planejamento de vendas. Por quê? Existem muitos planejamentos, existem muitos modelos, né? Muitos planos. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar muitos modelos, né, de planejamento de acordo com o tamanho da empresa, com a temática, de acordo com a metodologia de vendas, né, da equipe. Então, eu vou apresentar algo mais geral, tá? Mas na verdade ele abrange qualquer tipo de empresa, de tamanho, de modelo, de produto, tá? Algo mais geral. E aí ao longo eu vou até dando exemplos, e aí depois eu sugiro que quem queira aprofundar, né, nesse assunto de plano de vendas, pode pesquisar, tem muito material legal na internet, tem muitos vídeos interessantes no YouTube, e aí depende muito do objetivo, né, da empresa. Os processos administrativos, né, que é a base da administração, a base para qualquer gestão, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, planejamento de vendas, na verdade, a gente vai trabalhar planejamento, né, que é o primeiro tópico o primeiro tópico de um processo. Mas nós vamos identificar que dentro do planejamento, dentro desse nosso plano de vendas, tá? Nós vamos trabalhar com planejamento, organização, direção e controle. Verifiquem bem o que a gente vai, os pontos que nós vamos trabalhar no plano agora, tá? Mas o que a gente pode falar aqui é planejamento, né? A professora Rose pode ter até, né, mostrado de outras maneiras, outros conceitos, mas de maneira geral, planejamento nós definimos a missão, né, da empresa, da organização, do setor, do campo de venda. Definimos a missão daquilo que nós estamos querendo planejar, né? Formular objetivos, definir planos para alcançar esses objetivos e programar as atividades. Então, planejamento nada mais é do que um passo a passo de como que nós chegamos lá, né, para alcançar o resultado. E daí, claro, né, se a gente for entrar mais a fundo nos processos administrativos, planejamento é muito mais que isso. Aqui eu coloquei 4 pontos de forma extremamente resumida, tá? Agora, o importante é que o tempo dedicado ao planejamento, ele é essencial para evitar o problema na próxima fase, que é a fase de execução, né? O objetivo central do planejamento é de diminuir a necessidade de rever, né, durante a execução, ao longo da execução. Mas sempre nós vamos rever. Sempre a parte do controle, na verdade, é isso, né? A gente vai executar e depois vamos rever como foi executado, para daí nós melhorarmos e aí planejar de novo. E é um processo. Quando a gente fala em processo, é um ciclo e ele não termina, não deve terminar nunca, né? O planejamento ele deve estar em constante atualização. E o planejamento de vendas, né, é um documento criado para direcionar o departamento de vendas sobre como vender um determinado produto ou uma classe de produtos, né? Ele deve conter a apresentação de marketing. Então, vocês lembram que qual é a diferença entre marketing e vendas? É que o marketing é o planejamento antes de vender o produto, né? E a venda, na verdade, acontece depois, certo? É a execução disso. Então, a gente precisa ter a base, né? Que é o planejamento, esse planejamento de marketing, né? As estratégias de como que o produto vai ser posicionado no mercado, né? Para que ele vai ser vendido, aonde que ele vai ser vendido, qual o produto, a praça, o preço, os 4 P's, né? E com a forma de promoção que vai ser feita. Então, as informações sobre essa negociação, né? As margens, qual o volume, metas, entrega, como que ele vai ser entregue, como que serão as garantias, como que vai ser trabalhado pós-venda, enfim. Todas essas características, tá, deve conter num planejamento de vendas para dar uma base boa para o vendedor poder trabalhar, né, demonstrar e vender o produto, tá?
Então, o nosso plano de vendas aqui, nós vamos falar em 5 pontos, tá? 5 etapas para o plano de vendas. Então, um planejamento pode ser algo maior, né? Que vai estar dentro ali marketing, que, né, vai ter, mas na verdade o plano é algo até pode ser mais enxuto ou sucinto ou a mesma coisa, mas ele tem que ter esses 5 pontos importantes. Primeiro, a coleta e análise das informações, tá? Que informações são essas? Informações anteriores, né, do ano anterior, informações do produto, a gente vai ver, e dentre outras, definir a previsão, objetivos e metas, aí é para frente, a alocação dos recursos, implementar o plano e acompanhamento e controle. Então, se nós observarmos esses 5 pontos, ele tem muita relação com o processo administrativo, né? Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Ele está intrínseco nesses 5 pontos. Um planejamento de vendas efetivo exige, antes de tudo, muita informação e análise de cenários. O que é análise de cenário? Muitas vezes, o planejamento ele pode ser caracterizado por pelo menos 3 cenários, né? Então, a gente pode fazer um cenário extremamente negativo, né? Pegar todas as previsões e colocar lá para baixo o mercado, todos os dados que nós tivermos, a gente pensar sempre de maneira negativa, para ter um plano de contingência aí, né? E aí ver qual é o mínimo da margem, enfim, qual é a situação que ele vai ficar num cenário negativo. Depois cria-se um cenário positivo, né? Algo muito bom, a economia lá em cima, sem pandemia, né? O mercado daquele setor a todo vapor, enfim, as condições favoráveis para a venda de determinado produto. Então, a gente vai pensar no cenário positivo, né? E ver aí o máximo que a gente pode vender, né? A margem lá em cima desse ponto de equilíbrio. E o cenário realista. Então, daí é a coluna do meio. Então, essa ideia é ter pelo menos esses 3 cenários. Essa é uma das estratégias que é muito utilizada, né, para trabalhar planejamento, porque tu consegue ter outras visões, certo? Consegue analisar outros mercados. Vocês pensam, qual empresa que imaginava há um ano atrás, exatamente um ano atrás, que nós teríamos uma pandemia que fosse durar tanto tempo e ter um reflexo, um impacto mundial dessa maneira que está tendo em todos os setores da sociedade? Então, mesmo o cenário mais negativo possível, acredito que não iria chegar nesse ponto. Mas isso aconteceu, assim como pode se prever um cenário extremamente positivo e aí a realidade ser mais positiva ainda, ou não, né? O cenário realista é aquele cenário coluna do meio, seguindo a tendência do ano, que geralmente, quando não se tem uma pandemia ou uma guerra ou algo assim, ele vai numa constante, tá? Então, o planejamento é interessante e também essa questão de cenários, né? Trabalhar sempre em equipe, porque tu consegue ter muitas visões e muitas possibilidades. Então, quanto maior a possibilidade, maior o preparo. O primeiro ponto, né? Inicialmente, o que nós vamos precisar? Então, como primeiro ponto lá da etapa, é coleta e análise das informações. Então, o que a gente pode trabalhar, né? Sistema de gerenciamento de vendas, organização e planejamento. Pegar um sistema de gestão, tá? Poder colocar, né? Trabalhar com sistemas e aí tu já consegue ter dados ali, né? Buscar informações, analisar planilhas, relatórios, outros arquivos do ano, né? Dos meses, dos trimestres, aí dependendo o tipo de planejamento que está sendo trabalhado. Na verdade, todas as anotações, né? Por isso que é tão importante as anotações, né? Ter uma memória do que foi realizado, de como foi realizado, e não só
anotações internas de venda, mais anotações talvez do concorrente, do comportamento do concorrente, do comportamento do cliente, né? Como que esse cliente se comporta a partir de indicações do planejamento de marketing, que vai nos dar qual o nosso público-alvo, né? Verificar como que esse nosso público-alvo caminhou, né, ao longo do ano anterior, como que foi a decisão de compra dele, quais os fatores que influenciaram, enfim, quanto mais informações nós tivermos dos nossos clientes, também, né, mais o nosso diamante do Porter, né, de tu fazer uma análise do concorrente, certo? Tu vai sair na frente, isso vai gerar vantagem competitiva. Então, também, né, identificar o comportamento do concorrente, identificar o comportamento do cliente com a decisão de compra do concorrente. Claro que tudo isso a gente sabe que exige tempo, exige pessoal. Nós estamos falando aqui de um cenário ideal, né? Uma situação ideal, eu tenho que passar para vocês isso. Então depende, às vezes, né, tem uma equipe de vendas, ou às vezes a pessoa tira aí um tempo para fazer o planejamento, então aproveita para pesquisar, né? E daí, o que eu vou trabalhar? Pesquisa, né? Trabalha as anotações que foram feitas. E se não tiver anotações, comece a anotar o quanto antes, tá? Então, esse é o primeiro passo, coleta e análise das informações. Então, importante é saber dados como quanto que foi vendido, quais os produtos e serviços mais vendidos, o cliente conquistados, os clientes que foram retidos, clientes perdidos, clientes mais rentáveis, produtos e serviços mais rentáveis, períodos de sazonalidade, né? Qual foi a época do ano que foi mais vendido, menos vendido? Quanto a sua empresa gasta para se manter, né? Esse é o ponto de equilíbrio, tá? Né? Quanto que ela precisa, quanto que ela gasta para aí a partir daquele tanto ali começa a lucrar, tá? Isso são dados internos, né? Agora, dados externos. O crescimento previsto da economia, juros, a taxa de câmbio, se isso interferir, geralmente interfere de alguma maneira, crises, eventos que possam influenciar a sua venda. A análise do concorrente, né? Como eu falei ali, a pirâmide de Porter, né? A construção de cenários com previsão de vendas, como eu também já apresentei para vocês ali a questão dos cenários. Então, há várias formas de definir essas metas. Uma delas é com a previsão de vendas determinadas, precisa definir os objetivos de venda para cada produto ou serviço. Faça isso ao longo do ano, dividindo por metas mensais, ou trimestrais, ou semestrais. Depois, atribua as metas de cada vendedor, conforme o seu desempenho, área de atuação e estilo de venda. Tá? Então, aqui a gente já está trabalhando as metas, né? Que é o segundo ponto. Então, definição, previsão, objetivos de metas de venda. Então, a partir das informações colhidas, tá? Da etapa 1, nós vamos determinar os objetivos e as metas de vendas e programar essas atividades. Então, lembrando, né? O que é o planejamento? A gente vai definir a missão, formular os objetivos, definir planos para alcançar esses objetivos e programar as atividades. Então, é isso que agora entra muito interessante, né, no ponto 2, tá? Então, nós vamos, só para a gente voltar aqui. Então, as metas, a gente tem que sempre lembrar de que essas metas precisam ser criadas em conjunto com a equipe de vendas, né? Não é porque você é o gerente que você vai lá criar meta, não, eu vi que a economia ela vai estar completamente estável e o plano de marketing que veio para vender esse tal produto foi assim, então agora vamos colocar a meta. Não. Na verdade, o interessante é chamar toda a equipe, né, toda a equipe de vendas e mostrar esses dados, fazer uma análise de cenário em conjunto, né, trabalhar muitas ideias, né, um brainstorming, e aproveitar a experiência que cada vendedor tem para pensar em metas. Nós vimos já na aula passada que às vezes a loucura por meta acaba que o vendedor faz uma venda muito de curto prazo.
né? Uma venda muito superficial. Na verdade, uma única experiência de venda pode ser, que depois o cliente não volta mais porque ele se arrepende. E aí, o vendedor só estava pensando na venda para ele atingir a meta. Então, tem que tomar muito cuidado, né? A meta não quer dizer somente um valor X lá no final do mês, né? Ou um volume X no final do mês, né? A meta, ela pode ser espaçada, ou ela pode, né, uma meta de conquistar X clientes, enfim, tem várias formas de trabalhar a meta, tá? E o terceiro ponto, alocação de recursos, né? Então, tá, vocês pensam, nós analisamos o cenário, a partir disso nós criamos as metas de venda, né, os nossos objetivos de venda, e aí é necessário recurso, né? Com certeza, tá? Para a gente poder implementar esse planejamento. Que tipo de recurso? Precisa treinar pessoal? Precisa ter material de venda, como folder, papelaria, apresentações? A equipe precisa de equipamentos, celulares, tablets, computadores? Precisa trabalhar alguma campanha de marketing específica para algum ponto? A equipe de vendas vai precisar de carro, de combustível, né, para viajar, para visitar cliente, passagem aérea? Contratar algum novo funcionário para fazer alguma atividade a partir dessas metas que foram estabelecidas? Vai precisar de algum espaço físico, até para trabalhar treinamento, ou algum espaço físico para fazer algum outro tipo de venda, um quiosque para lançar um produto, um espaço em algum evento, um stand, enfim, um suporte diferente de TI, né? Vai precisar trabalhar com rede social, vai ter algum site diferente, alguma forma de comunicação, ou até mesmo internamente, né? Vai trabalhar alguma intranet, algo sobre compartilhamento de informações entre a equipe, e isso pode precisar de uma estrutura de TI. Então, para realmente consolidar e executar essas ações, essas metas, né, nós precisamos também identificar quais recursos e se isso é viável, né? Qual é a viabilidade? Não adianta, né, a gente sonhar com uma meta gigantesca que precisa ter toda uma estrutura que é inviável para a empresa, né? Então aí a pessoa só fica sonhando e aí vai ficar só no mundo das ideias e não vai conseguir executar e fala que o planejamento é furado. Mas é porque, na verdade, ele não foi construído de maneira realista, né? Quarto ponto, a implementação desse plano de vendas. Então, com esse plano, com essas 3 etapas feitas, compartilhar com a equipe as informações, que isso já deve ter sido feito lá no começo, mas, novamente, alinhar todos os objetivos e metas, ouvir as sugestões e os feedbacks de maneira aberta, tá? Sempre para mudar, né? Pensar sempre que as metas individuais elas devem ser tratadas em particular. Então, não vai expor a meta de algum vendedor, né? Algum objetivo individual. Isso depende do perfil muito, né, de cada vendedor. Então, a implementação ela deve ser primeiro apresentada, né, formalizada, consolidada, aprovada entre todos que vão trabalhar. Todos devem acreditar naquele planejamento, tá? E não só ficar ouvindo, meio de cara amarrada, achar que aquilo ali é uma viagem, né? Achar que poderia ter sido feita de alguma outra maneira. Então, o gestor, né, quem vai apresentar o planejamento, a pessoa responsável por apresentar esse planejamento, ele deve sempre apresentar de maneira aberta, ouvindo, né, as sugestões, as críticas e também permitindo sempre novas ideias e incluir novos objetivos, né? E aí sim trabalhar a viabilidade dessas novas ideias, tá? E por último, o controle e o acompanhamento. Então, com o plano em andamento,
A gente não pode deixar de acompanhar os resultados mês a mês, etapa em etapas, né? E passar esses feedbacks para a equipe, corrigindo rumos e pensar em novas ações, se for necessário. Tá? Um bom planejamento ele só funciona se ele for corretamente executado e ajustado. O planejamento ele está no papel. A partir do momento que ele for para a rua, né, que a gente colocar ele em ação, pode ser que ele precise de algum ajuste e isso não tem problema algum. O importante é estar em comunicação constante com as pessoas que estão atuando, né, a partir desse planejamento e que ela pode passar esse feedback, né, as formas que podem ser ajustadas, sentar, organizar. Vocês não esqueçam que 70% em média do tempo de um vendedor, né, de um profissional de vendas, ele não é realizado em frente ao cliente, e sim para planejar, para estudar, para conhecer, para pesquisar, tá? Então, tem que ter tempo para sentar e ajustar o planejamento, né? Criar o planejamento. Às vezes, esquece de chamar o profissional de vendas para ouvi-lo, né? Mas na verdade a gente sabe que quem trabalha com vendas tem sempre muitos eventos, muitos congressos, muitas reuniões, né? Muitos encontros de vendas que as empresas fazem para apresentar os produtos, para conhecer, né, os produtos, para poder vender mais, e assim também tem épocas de planejamento, e aí deve ser utilizado esse tempo para realmente planejar.